Excelentíssimos amigos, hoje vamos falar sobre princípios do processo penal. Para Renato Marcão, são fontes formais mediatas ou indiretas os costumes e os princípios gerais de direito. Costume é a prática reiterada de determinada conduta revestida da aparência de obrigatoriedade, que em razão dessa mesma reiteração e adequação ao sistema, termina por ingressar informalmente no ordenamento. Os princípios, na expressão de Larens, representam uma consciência jurídica geral ou ideias diretrizes. Os princípios gerais de direito são postulados gerais e genéricos, que podem ser extraídos do ordenamento jurídico, calcados em premissas éticas e valorativas compatíveis com o senso comum e com o sistema normativo vigente. Para a teoria pura do direito, bastava que uma lei tivesse em conformidade com a Constituição para que ela fosse válida. Contudo, isso não se revelou possível, até porque nós tivemos experiências trágicas em que o positivismo permitiu violências muito graves contra a humanidade. Então, os princípios passaram a integrar de maneira importante, de maneira fundamental, a construção das normas jurídicas. Os princípios devem orientar a criação de uma norma jurídica. Mesmo as normas constitucionais, que servem de base para a criação de leis ordinárias e leis complementares, precisam observar os princípios éticos e valorativos compatíveis com o senso comum. Entretanto, para Aury Lopes Júnior, atualmente, existe uma inegável crise da teoria das fontes, em que uma lei ordinária acaba valendo mais do que a própria Constituição, não sendo raros aqueles que negam a Constituição como fonte, recusando a sua eficácia imediata e executividade. Essa recusa é que deve ser combatida. A luta é pela superação do preconceito em relação à eficácia da Constituição no processo penal. Dessa forma, a pirâmide normativa teria como ápice os princípios constitucionais, seguidos pelas normas e pelos princípios gerais de direito. Dessa maneira, as normas devem ser interpretadas de acordo com os princípios constitucionais, e esses princípios devem ter força suficiente para ter eficácia imediata e executividade. Em nossos vídeos, vamos começar falando sobre o princípio da verdade real. O artigo 147 do Código de Processo Penal diz que o juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. E o artigo 156 diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. O artigo 209 do CPP também diz: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir testemunhas, além das indicadas pelas partes. O princípio da verdade real é bastante polêmico na doutrina, porém é pacífico na jurisprudência. Ele permite que o juiz tome iniciativa probatória, que o juiz vá em busca da verdade do que aconteceu nos fatos narrados na inicial acusatória. Dessa maneira, o juiz assumiria aí um protagonismo na condução do processo, na produção das provas, de alguma maneira atingindo o sistema acusatório. Esse é o argumento para quem não concorda com a existência do princípio da verdade real. Essa busca pelos fatos, na sua essência, por parte do juiz, prejudicaria o sistema acusatório, colocando o juiz numa condição que não lhe pertence, numa posição que não seria adequada. Porém, a jurisprudência entende que o magistrado deve buscar a verdade real e o Código de Processo Penal possui normas que permitam essa iniciativa probatória para que ele chegue à verdade dos fatos tais como eles aconteceram. Veja que este é o posicionamento do STF. Diz o Supremo Tribunal Federal: o Ministério Público é o titular da ação penal, detentor da opinio delicti, e a quem compete avaliar se o acervo probatório produzido até o momento é suficiente para a instauração do processo penal. Se não for, poderá a prova ser produzida e complementada durante a instrução processual, caminhando-se na busca da verdade real, princípio orientador do processo penal. Ou seja,
Além de afirmar a existência do princípio da verdade real, o STF também afirma que ele é um princípio orientador do processo penal. Entretanto, Aury Lopes Júnior chama de mito. O mito da verdade real está intimamente relacionado com a estrutura do sistema inquisitório, com o interesse público, cláusula geral que serviu de argumento para as maiores atrocidades, com sistemas políticos autoritários, com a busca de uma verdade a qualquer custo, chegando a legitimar a tortura em determinados momentos históricos, e com a figura do juiz-ator ou inquisidor. Nos próximos vídeos veremos mais princípios do processo penal. Muito obrigado e até a próxima!